Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Gabinete de Leitura. Aqui quem fala é o Hugo e eu gostaria de, no vídeo de hoje, dar continuidade à leitura do livro A Opinião e as Massas de Gabriel Tarde, começando aqui da página 48 e, finalmente, nesse vídeo aqui vamos terminar a leitura do capítulo 1, que na minha edição vai até a página 57. Antes de começar a leitura, eu só queria fazer um comentário que quando eu vou postar o vídeo, eu muitas vezes tenho que fazer algumas pequenas edições, sobretudo quando acontece algum ruído no ambiente, quando acontece alguma coisa que atrapalha o próprio andamento aqui do vídeo, e nisso eu tenho que me ouvir, né, fazendo a leitura. E muitas vezes eu percebo que algumas palavras elas são pronunciadas de forma ou estranha ou mesmo de forma errada na hora da leitura. Então, por exemplo, num vídeo anterior que eu postei, em vez de eu ler força, eu li força. Mas na hora que eu estava lendo, eu entendi como força, mas acabou saindo força. Na minha cabeça eu entendi, mas na hora de fazer a leitura saiu com a pronúncia equivocada. Né? Só que na hora eu não percebo, eu simplesmente vou seguindo a leitura. Porque esse trabalho aqui, na verdade, é um trabalho duplo. Né? Eu tenho que ler de um modo claro, pausado, para facilitar que outras pessoas possam acompanhar juntas, mas ao mesmo tempo eu também tenho que entender o que eu estou dizendo. Então é um duplo, como é que eu posso dizer, uma dupla atenção que eu tenho. A atenção com a performance, mas a atenção com o próprio entendimento do texto. E nisso, algumas palavras podem ficar atropeladas, muitas vezes eu posso ler errado e na hora não perceber, mas espero que com isso a gente possa ir acertando aos poucos com o tempo, com a experiência também, e peço por favor a paciência dos que me ouvem quando isso for acontecer. Conto com a paciência e com a boa vontade. Mas garanto que com o tempo isso vai se acertando. Vamos lá. Vamos seguir aqui na página 48, depois desse parágrafo aqui em que tem uma marcação final. Mas deixemos essa questão de direito e voltemos aos crimes e delitos do público. Que haja públicos loucos não é de se duvidar. É seguramente o caso do público ateniense quando forçava seu governo, há poucos anos, a declarar guerra à Turquia. Que haja públicos delinquentes tampouco é menos certo. Acaso não há ministérios que, sob a pressão do público, de uma imprensa dominante, foram forçados, não querendo cair honrosamente, a propor e a fazer votar leis de perseguição e expoliação contra esta ou aquela categoria de cidadãos? É verdade que os crimes dos públicos têm menos impacto e atrocidade aparente do que os crimes das multidões. Distanciam-se destes por 4 características. São menos repugnantes, são menos vingativos e mais interessados, menos violentos e mais astuciosos, são mais larga e duradouramente opressivos, enfim, são ainda mais seguros de impunidade. Querem um exemplo típico dos crimes das multidões? A Revolução de Taine fornece tantos quantos se possam desejar. A Revolução de Taine fornece tantos quantos se possam desejar. Em setembro de 1789, em Troyes, um boato se forma contra Rues, o prefeito. Ele é um assambarcador. Quer fazer o povo comer feno. Rues é um homem conhecido por sua beneficência. Beneficência. Olha eu aqui lendo outra palavra errada de novo. Por sua beneficência. Prestou grandes serviços à cidade. Não importa, a 9 de setembro, sendo 3 carregamentos de farinha julgados ruins, o povo se junta e grita: abaixo o prefeito, morte ao prefeito. Rues, ao sair de seu tribunal, é derrubado, atingido por socos e pontapés, batido na cabeça com um tamanco. Uma mulher se lança sobre o velho caído por terra, pisoteia-lhe o corpo, enfia-lhe uma tesoura nos olhos várias vezes. Ele é arrastado com corda no pescoço até a ponte, lançado no riacho, depois retirado e arrastado novamente pelas ruas, com uma porção de feno na boca. Seguem-se pilhagens e demolições de casas e, em casa de um notário, mais de 600 garrafas são bebidas ou roubadas. Percebe-se que esses assassinatos coletivos não são inspirados pela cupidez
como os de nossos assaltantes ou como os dos públicos revolucionários que, na mesma época, pela voz de seus jornais, por seus representantes aterrorizados, faziam elaborar listas de proscrição ou votar leis de confisco para se apoderar dos despojos de suas vítimas. Não, são inspirados pela vingança, como os assassinatos familiares dos clãs bárbaros, pela necessidade de punir crimes reais ou imaginários, como os linchamentos americanos. Em todos os tempos e países, a multidão homicida e saqueadora acredita-se justiceira, e a justiça sumária que ela aplica lembra-se singularmente pela natureza vingativa das penalidades, por sua crueldade inusitada, por seu próprio simbolismo, como demonstra a porção de feno na boca de Ruiz, a justiça dos tempos primitivos. A bem dizer, pode-se chamar de criminosa uma multidão transtornada pela persuasão de que é atraída, de que é reduzida à fome, de que querem exterminá-la? Vou ler a pergunta de novo. A bem dizer, pode-se chamar de criminosa uma multidão transtornada pela persuasão de que é atraída, de que é reduzida à fome, de que querem exterminá-la? Em geral, o único criminoso aqui é o instigador ou o grupo de instigadores, o autor ou os autores das calúnias mortíferas. A grande escusa das multidões, em seus piores excessos, é sua prodigiosa credulidade, que lembra a do hipnotizado. A credulidade do público é bem menor e sua responsabilidade bem maior. Aqui só uma observação, a palavra hipnotizado, é claro que a gente pode tratar isso num sentido corrente da palavra, do vocábulo, né? Alguém sob efeito de sugestão, alguém sob efeito de uma outra pessoa e a partir daí consegue executar as vontades, os desejos dessa outra pessoa. Mas a ideia de hipnotizado aqui muito provavelmente está colada a uma ideia de sugestão / hipnose que fazia parte da terapêutica médica do final do século XIX e que, enfim, lembra também, está dentro da história do próprio magnetismo e de todo esse saber, de todo esse conjunto de saberes que foram produzidos aí ao longo do século XIX, né? Então era uma palavra muito por isso também, pelo fato do Gabriel Tardi ser um intelectual, ou seja, era uma palavra corrente entre os intelectuais e muito estava presente nos textos. A credulidade do público é bem menor e sua responsabilidade bem maior. Os homens reunidos são muito mais crédulos que cada um deles tomados à parte, pois o simples fato de sua atenção concentrar-se num único objeto, numa espécie de monoideísmo coletivo, os aproxima do estado de sonho ou de hipnose, em que o campo da consciência, singularmente retraído, é tomado por inteiro pela primeira ideia que se apresenta, de modo que, então, toda afirmação emitida por uma voz decidida e forte contém, por assim dizer, sua própria prova. Durante a Guerra de 1870, após os primeiros desastres da França, circula pelo campo o boato de que certos grandes proprietários ou certos padres enviavam enormes quantias em dinheiro aos prussianos. 100, 200 mil francos. Isso foi dito de pessoas honradas e, ao mesmo tempo, endividadas, que dificilmente teriam como obter a 10ª parte daquele dinheiro. Algumas delas tinham filhos nos campos de batalha. Ora, essas histórias homicidas pouco crédito teriam encontrado entre os camponeses enquanto eles vivessem dispersos nos campos, mas, reunidos nas feiras e nos mercados, tornaram-se de repente crédulos a essas odiosas imbecilidades, e o crime de Hautfire foi um sangrento testemunho disso. As multidões não são apenas crédulas, são loucas. Várias das características que observamos nelas são as mesmas dos pacientes de nossos hospícios: hipertrofia do orgulho, intolerância e moderação em tudo. Elas vão sempre, como os loucos, aos polos extremos da excitação e da depressão, ora heroicamente furiosas, ora aniquiladas de pânico. Têm verdadeiras alucinações coletivas. Os homens reunidos julgam ver ou ouvir coisas que isoladamente
não veem nem ouvem mais. E, quando se acreditam perseguidas por inimigos imaginários, sua fé é baseada em raciocínios de alienados. Aqui está se referindo a outro sistema de conhecimento que estava emergindo ali na segunda metade do século XIX, que era a própria psiquiatria, que, segundo alguns autores, é uma das primeiras especialidades da própria medicina, né, efetivamente. E aqui, enfim, naquele momento de final do século XIX, muitos eram os sistemas classificatórios e as formas de definição dos vocábulos de interesse da psiquiatria, como, por exemplo, a própria ideia de alienado. Então, tem uma literatura muito robusta sobre isso, né? Sobre quem estuda história da medicina, história da psiquiatria, ou mesmo história da loucura, que eu acho que vale muito a pena a consulta. Encontramos um belo exemplo disso em Taine. Por volta do final de julho de 1789, sob o impacto da comoção nacional que havia suscitado por toda parte, nas ruas, nas praças públicas, reuniões febris, um boato se espalha gradativamente e logo toma conta de toda a região de Angoumois, imagino que seja assim, Angoumois, Périgord e Auvergne. 10.000, 20.000 saqueadores se aproximam. Eles foram vistos, eis a poeira que levantam lá no horizonte, vem massacrar tudo. Então, comunidades inteiras refugiam-se à noite nos bosques, abandonando suas casas, levando consigo os móveis. Depois, a evidência se manifesta. Elas retornam às suas aldeias, mas, então, se entregam a um raciocínio que é exatamente o dos perseguidos delirantes, os quais, por constatarem em si um sentimento de angústia de origem mórbida, imaginam inimigos para justificá-lo. Já que nos alarmamos, dizem-se essas populações, é porque havia perigo. E, se o perigo não vem dos saqueadores, vem de outra parte, ou seja, de supostos conspiradores. E o caminho está aberto a perseguições muito reais. Vale dizer que os crimes coletivos só existem de nome? E que não haveria a considerar senão os crimes individuais de instigadores? Seria ir longe demais e seria levar ao extremo a verdade, inteiramente relativa, das considerações que precedem. Quando a multidão, num circo romano, ordenava por um sinal para seu prazer a morte do gladiador vencido, não era ela ferozmente homicida, apesar das circunstâncias atenuantes decorrentes do costume hereditário? Existem, aliás, multidões criminosas natas, e não assim tornadas por acidente, multidões tão criminosas quanto os líderes que elas escolheram porque se assemelhavam a elas. São as multidões compostas de malfeitores reunidos por uma afinidade secreta e cuja perversidade é exaltada por esse agrupamento. Exaltada a tal ponto que, a bem dizer, elas são menos criminosas do que alienadas criminais, para aplicar à criminalidade coletiva uma expressão tomada da criminalidade individual. O alienado criminal, esse louco perigoso e repugnante, que mata ou viola por impulso mórbido, mas cuja morbidez é menos o desvio do que a amplificação de seu caráter normal, de sua natureza falsa, egoísta e malvada, realiza-se em larga escala, sob forma coletiva, quando, em épocas de tumulto, os foragidos da prisão se entregam a orgias sanguinárias. É possível que a definição que ele está dando aqui, ou pelo menos a concepção que ele está tendo da ideia de alienado, de alienados criminais, ela esteja muito colada ao próprio sistema da psiquiatria francesa, né? Porque isso era uma questão, a questão da definição, a questão da classificação e dos fatores relativos à causa, à gênese de tal ou qual doença, ela variava bastante significativamente em relação, por exemplo, à psiquiatria italiana, à psiquiatria alemã e outros modelos de psiquiatria naquele momento. Mas, enfim, independente de com quem ele está dialogando, continuemos aqui. Como tudo isso está distante dos crimes do público, o público, quando é criminoso, o é mais por interesse de partido do que por vingança, mais por covardia do que por crueldade. Ele é terrorista por medo, não por acesso de cólera.
É capaz, sobretudo, de complacência criminosa para com seus chefes, de manutengolismo, como dizem os italianos. Manutengolismo, é isso mesmo, já que tinha lido errado. Mas para que se ocupar de seus crimes, se ele é a opinião, e a opinião, uma vez mais, é soberana e responsável como tal? É sobretudo quando são tentados e não são consumidos, e não são consumados, que os crimes do público podem ser processados. Mesmo assim, só podem sê-lo contra os publicistas que os inspiraram ou contra os líderes de multidões que, nascidas do público, entregaram-se a tais tentativas. Quanto ao próprio público, este permanece na sombra, inapreensível, esperando a hora de recomeçar. Na maioria das vezes, quando uma multidão comete crimes, a começar pelos parlamentos, multidões semicorporativas que se mostraram cúmplices de tantos déspotas, existe atrás dela um público que a move. Será que o público eleitoral que nomeou deputados sectários e fanáticos nada tem a ver com suas prevaricações, com seus atentados contra as liberdades, os bens e a vida dos cidadãos? Não é verdade que frequentemente os reelegeu, endossando assim seus procedimentos? Não há como o público eleitoral para ser cúmplice de criminosos. O próprio público não eleitoral, puramente passivo em aparência, na realidade age por meio daqueles que buscam adulá-lo, captá-lo. É quase sempre de cumplicidade com um público celerado, desde a época em que o público começou a se formar, que os maiores crimes históricos foram cometidos. A noite de São Bartolomeu, talvez, as perseguições contra os protestantes sob Luís XIV, certamente, e tantos outros. Os massacres de setembro, 1792, tiveram a aprovação entusiasta de um certo público, e sem as provocações desse público, não teriam acontecido. Olha aqui que aqui ele está colocando uma parcela de... culpa não é exatamente a palavra, mas colocando um público como um ator, ou seja, uma espécie de uma entidade ativa de fatos históricos aqui absolutamente importantes na história moderna do Ocidente, ou pelo menos da Europa. Então vejam um papel importante que ele está dando ao público aqui. Num nível inferior de delito, as fraudes eleitorais, tais como se praticam corrente e abundantemente em certas cidades, não são delitos de grupos, realizados com a cumplicidade mais ou menos consciente de todo um público? Regra geral ou quase. Por trás das multidões criminosas, há públicos mais criminosos ainda, e, à frente destes, publicistas que o são ainda mais. Acho que vale até a pena ler essa conclusão aqui. Regra geral ou quase. Por trás das multidões criminosas, há públicos mais criminosos ainda, e, à frente destes, publicistas que o são ainda mais. A força dos publicistas deve-se, antes de tudo, ao conhecimento instintivo que possuem da psicologia do público. Eles sabem seus gostos e suas repugnâncias, sabem que é possível, por exemplo, permitir-se com ele, impunemente, uma ousadia de imagens pornográficas que a multidão não suportaria. Há nas multidões teatrais um pudor coletivo oposto ao cinismo individual das pessoas que as compõem. E esse pudor está ausente no público especial de certos jornais. Vamos ler a nota 14 aqui. A multidão também apresenta, às vezes, uma honestidade coletiva feita de improbidades reunidas. Em 1720, após uma febre de especulações financeiras, o parlamento inglês, quase todos os membros do qual haviam participado individualmente dessa orgia de agiotagem, incriminou-se e ordenou que seus promotores fossem processados por terem corrompido personagens públicos. Cláudio Janela, Capital. Pode-se afirmar, inclusive, que, para esse público, há um impudor coletivo composto de impudores relativos. Mas, público ou multidão, todas as coletividades se assemelham num ponto, por infelicidade. Sua deplorável tendência a sofrer as excitações da inveja e do ódio. Para as multidões, a necessidade de odiar corresponde à necessidade de agir,
Excitar seu entusiasmo não leva muito longe, mas oferecer-lhe um motivo e um objeto de ódio é dar asas à sua atividade, que, como sabemos, é essencialmente destrutiva quando se exprime por atos precisos. Daí o sucesso das listas de proscrição nas insurreições. O que as multidões em cólera reclamam é uma ou várias cabeças. A atividade do público, felizmente, é menos simplista e se volta tão facilmente para um ideal de reformas ou de utopias quanto para ideias de ostracismo, perseguição e expoliação. Mas, ao dirigirem-se à sua malignidade nativa, seus inspiradores conduzem-no com facilidade às metas de sua própria maldade. Descobrir ou inventar um novo e grande objeto de ódio para o uso do público é ainda um dos meios mais seguros de tornar-se um dos reis do jornalismo. Em país algum, em época alguma, a apologética conseguiu ter mais sucesso que a difamação. É impossível não ler isso aqui, ser uma pessoa que vive no ano de 2020 ou pós-século XXI e não lembrar de internet e rede social e refletir a partir disso. Aliás, é isso exatamente que caracteriza uma reflexão de um clássico, é uma reflexão que nunca morre, é uma reflexão que sempre se atualiza, porque afinal de contas, como já dizia o Ítalo Calvino no seu texto sobre o clássico, um clássico nada mais é do que aquele livro em que nunca termina de dizer aquilo que tinha para dizer, ou algo muito próximo a essa frase, mas com esse sentido. Ou seja, é uma espécie de um novelo que continua a se desdobrar, a se esticar indefinidamente. Mas eu não gostaria de concluir com essa reflexão pessimista. Inclino-me a crer, apesar de tudo, que as profundas transformações sociais que devemos à imprensa se fizeram no sentido da união e da pacificação finais. Ao fato de substituírem os agrupamentos mais antigos, ou se suporem a eles, ou se superporem a eles, como vimos, os novos agrupamentos, faltando um S aqui, os novos agrupamentos, a que chamamos públicos, sempre mais extensos e maciços, não fazem apenas o reinado da moda suceder ao reino do costume, a inovação suceder à tradição, mas também substituem as divisões marcadas e persistentes entre as múltiplas variedades da associação humana, com seus conflitos sem fim, por uma segmentação incompleta e variável, de limites indistintos, em via de perpétua renovação e de mútua penetração. Tal me parece ser a conclusão desse longo estudo. Mas acrescento que seria um erro profundo enaltecer as coletividades, mesmo sob sua forma mais espiritual do progresso humano. Toda iniciativa fecunda, em última análise, emana de um pensamento individual, independente e forte. E para pensar é preciso não apenas isolar-se da multidão, como diz Lamartine, mas também do público. É o que esquecem os grandes aduladores do povo, agrupado em massa, que não percebem uma espécie de contradição implicada em suas apologias, pois, em geral, eles testemunham tanta admiração pelas grandes obras supostamente anônimas e coletivas apenas para exprimir seu desprezo pelos gênios individuais que não os deles próprios. Convém notar, assim, que esses célebres admiradores das multidões, depreciadores ao mesmo tempo de todos os homens em particular, foram prodígios de orgulho. Deixa eu ler de novo essa frase aqui. Convém notar, assim, que esses célebres admiradores das multidões, depreciadores ao mesmo tempo de todos os homens em particular, foram prodígios de orgulho. Ninguém mais que Wagner, a não ser Victor Hugo, depois de Chateaubriand, talvez, e de Rousseau, professou a teoria segundo a qual o povo é a força eficiente da obra de arte. E o indivíduo isolado não saberia inventar nada, podendo apenas apropriar-se de uma invenção comum. Eis aí um tipo de admiração coletiva que não custa nada ao amor próprio de ninguém, como sátiras impessoais que não ofendem ninguém porque se dirigem indistintamente a todo o mundo.
O perigo das novas democracias é a dificuldade crescente para os homens de pensamento de escapar à obsessão da agitação sedutora. É difícil baixar um sino de mergulhador num mar muito agitado. As individualidades dirigentes que nossas sociedades contemporâneas põem em destaque são cada vez mais os escritores que vivem com elas em contínuo contato. E a ação poderosa que eles exercem, sem dúvida preferível à cegueira das multidões acéfalas, já é um desmentido à teoria das massas criadoras. Mas isso não é o bastante, e como não é suficiente espalhar por toda parte uma cultura média, sendo preciso antes elevar cada vez mais a cultura superior, poderíamos, com Sumermane, nos preocupar desde já com a sorte que caberá no futuro aos últimos intelectuais, cujos serviços a longo prazo não chamam a atenção. O que preserva as montanhas de serem devastadas e transformadas em terras aráveis, vinhedos ou clareiras pelas populações montanhosas, não é de modo algum o sentimento dos serviços prestados por esses reservatórios naturais. É simplesmente a solidez de seus picos, a dureza de sua substância, demasiado custosa para dinamitar. Receio que o que preservará as sumidades intelectuais e artísticas da humanidade da destruição e do nivelamento democrático não será o reconhecimento pelo bem que o mundo lhes deve, a justa estima pelo valor de suas descobertas. Que será então? Gostaria de crer que será sua força de resistência. Ai dela se vierem a se desagregar. E assim a gente termina o capítulo 1 do livro A Opinião e as Massas. Eu não sei se eu dou uma pausa nesse livro e começo a ler outra coisa, e aí eventualmente eu posso retornar a alguma leitura que eu tenha interrompido sem exatamente ir ao final, ou se efetivamente eu continuo aqui com o capítulo 2 e o capítulo 3, que de fato são muito interessantes. O capítulo 2, na minha opinião, nem tanto, mais o capítulo 3 até, mas vamos ver aí o que pode ser decidido para os próximos vídeos. Se você tem interesse em continuar essa leitura, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se junte, faço aqui esse convite, não é nem um pedido, na verdade é um convite mesmo, que eu vou ter o maior prazer em acompanhar a sua leitura da continuação desse livro aqui. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Vou descansar um pouco a minha voz aqui, que acabou, quando passa de 8, 10 páginas, eu lendo em voz alta, da forma que eu faço aqui, acaba me cansando um pouco. Vou descansar um pouco a voz aqui e até amanhã, ou se não depois. Tchau, tchau.